O mundo anda muito esquisito ultimamente. Fazer uma brincadeira com uma pessoa pode vir a ser considerado bullying. Exigir direitos agora é mimimi. Lamentar perdas não passa de um chororô. Mas se formos rebuscar nas leis do Israel bíblico, veremos que lá era muito pior. Qualquer que possuísse um defeito congênito ou uma deformidade causada por um acidente, trazia na testa a marca da maldição divina. Um cego de nascença não era mais do que o fruto de uma geração de proscritos. Doentes mentais eram tidos como autênticos filhos do diabo. Uma mulher com hemorragia crônica, então, era a própria abominação da desolação descrita pelo profeta Daniel. Tal pessoa não passava de uma disseminadora ambulante e uma praga repugnante e incurável. Era o protótipo vivo do lendário rei Midas, só que ao inverso. Será que dá para imaginar alguém numa situação assim? Nenhum tratamento, nenhuma depuração ou qualquer tipo de limpeza a tornaria minimamente tolerável para ser relacionada entre os seres viventes. Tudo que lhe restava era a esperança de que algo mágico lhe acontecesse. Somente algo ou alguém tirado do seu imaginário depressivo poderia fazer alguma coisa para libertá-la da sua sina. E foi isso que a mulher da narrativa bíblica fez. Foi atrás do seu sonho mirabolante. Rolando no próprio sangue. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48. O que torna diferente a narrativa dessa cura, segundo a descreveu São Marcos, é que no texto grego, antes do nome Jesus, há um pronome. Ela havia ouvido falar de O Jesus. Para ela, Jesus não era o nome de uma pessoa, e sim o título daquele que podia curá-la sem regateios ou algo mais que necessitasse ser feito. Na sua imaginação, ela não precisaria conhecer Jesus, não precisaria contar para ele o seu problema, não precisaria sensibilizá-lo ou sequer ser vista por ele. Para a perplexidade de todos, inclusive a nossa, a cura se deu exatamente assim. Ao tocar no manto de Jesus, ela sentiu o alívio e a segurança de quem estava curada. Tornou a sentir a sensação de pureza que não sentia há 12 anos. Sentiu que algo inexplicável pôs fim ao seu estado de enfermidade. Por outro lado, na outra ponta da corda, ou seja, com Jesus, não aconteceu nada de tão mágico assim. Posto que ele, apesar de ser exprimido por todos os lados pela multidão que o cercava, questionou a situação de pronto. Quem me tocou? Jesus sentiu um toque tão diferenciado que permitiu que dele saísse algo precioso. Sentiu que seu ministério de cura fora de alguma forma lesado e não poderia permitir que o seu poder de cura ficasse associado a um tipo de superstição ou encantamento. Suas curas eram pessoais e não esotéricas ou por meio de objetos pessoais. Diferente de nós que sempre queremos resultado imediato, o processo que Jesus usava para a libertação do mal, qualquer mal, tinha sempre uma dinâmica. Sua cura nunca era apenas superficial. Ele curava o corpo e curava também a alma. Jesus afirmava que não era ele e nem algo do imaginário, e sim a fé da pessoa que a havia curado. Para se ter esse tipo de fé em Jesus, seria necessário no mínimo ser apresentado por ele, saber quem ele era e o que propunha ao seu ministério. Outra coisa relevante nesse texto é a resposta de Pedro à pergunta de Jesus. No fundo, ele duvidava do fato de Jesus poder identificar a necessidade de uma única pessoa no meio de toda aquela multidão. Os discípulos ainda não acreditavam que Deus pudesse ser tão pessoal assim.
É verdade que eles já tinham experimentado essa atenção pessoal. Porém, eles tinham em mente que esse favor lhes era exclusivo. Somente eles que conheciam Jesus de perto podiam ser reconhecidos por ele de forma tão pessoal. Jamais alguém perdido no meio de uma extensa massa humana poderia merecer esse precioso dom. Existem aqui dois entendimentos a respeito de Deus. Um grupo que pensa que ele age de forma mágica e outro que imagina que Deus privilegia apenas aqueles que são seus. Se existem uns que querem dizer como Deus deve agir, há outros também que querem limitar a ação de Deus ao seu universo. O ensino dessa parábola viva que nos diz respeito é o constrangimento. O Evangelho nos conta que a mulher atirou-se aos pés de Jesus, tremendo de medo, e contou-lhe tudo, com o constrangimento de quem recebera uma bênção sem merecê-la, constrangida também pelo fato de perder essa bênção em virtude da sua insolência. A mulher, apesar de curada, para a lei judaica, ainda estava sob a maldição da impureza nela descrita. Ao apresentar-se a Jesus, ela ficou curada desse mal também. Já o constrangimento dos discípulos foi diferente. Eles passaram a entender que Deus não se importa com números, mas que os seus olhos estão sempre focados nas pessoas, não para puni-las ao primeiro deslize, mas para que sejam atendidas em suas necessidades mais prementes. Agora tente imaginar uma pessoa com quem Jesus possa contar para que um único indivíduo perdido numa multidão venha a ser alcançado pelo Evangelho e receba o dom da libertação do mal e da cura plena que Jesus quer trazer. Este vídeo é uma iniciativa de 3 pessoas não remuneradas e sem vínculos com qualquer entidade civil ou religiosa. O like de vocês, o comentário, a inscrição no canal e a divulgação nas mídias é tudo o que almeja lucrar com esse trabalho. Obrigado por nos assistir até aqui.